Às 8h59 da manhã de 1º de fevereiro de 2003, o controle de missão em Houston perdeu contato com a Columbia. Naquele momento, a 63 quilômetros de altitude, 7 astronautas já estavam mortos. Ninguém na Terra sabia. 16 minutos. Era o tempo que faltava para a Columbia pousar na Flórida. A missão STS-107 durava 16 dias. A tripulação havia completado 80 experimentos científicos. 24 horas antes, a tripulação registrava vídeos a bordo. Rick Husband, o comandante, aparecia sorrindo para a câmera. Kalpana Chawla mostrava experimentos flutuando em microgravidade. Laurel Clark filmava pela janela da nave. A tripulação tinha 7 pessoas. Rick Husband, 45 anos, comandante e coronel da Força Aérea. William McCool, 41 anos, piloto e veterano da Marinha. Michael Landerson, 43 anos, especialista de missão e tenente-coronel. Os outros 4, Kalpana Chawla, física nascida na Índia, era a segunda mulher de origem indiana no espaço. David Brown, médico e acrobata. Laurel Clark, médica da Marinha. Ilan Wamon, o primeiro astronauta israelense da história. Às 8h15 da manhã de 1º de fevereiro, a Columbia iniciou os procedimentos de reentrada atmosférica sobre o Oceano Pacífico. A nave voava a 28 mil quilômetros por hora. A temperatura externa atingia 1.650 graus Celsius. Às 8h52, nas telas do controle de missão em Houston, 4 sensores de temperatura na asa esquerda da Columbia deixaram de transmitir dados. Em seguida, 2 sensores de pressão dos pneus também falharam. Os engenheiros observavam sem entender. Às 8h59, a comunicação com a Columbia foi interrompida de forma permanente. Sobre o Texas, testemunhas filmavam destroços cruzando o céu. A NASA levaria semanas para reconstruir o que havia acontecido. E meses para responder à pergunta mais difícil. Isso poderia ter sido evitado? Em 16 de janeiro de 2003, às 10h39, a Columbia decolou da plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Era a 28ª missão da nave. 81 segundos após o lançamento, um bloco de espuma se desprendeu do tanque externo da nave. O pedaço pesava cerca de 750 gramas e viajava a mais de 800 km por hora. A espuma atingiu a borda de ataque da asa esquerda da Columbia. O impacto foi registrado por câmeras de rastreamento instaladas no solo. As imagens mostravam claramente o ponto de colisão. 2 dias depois do lançamento, engenheiros da equipe de análise de detritos da NASA revisaram as imagens. O impacto era visível. A questão era saber o tamanho real do dano causado ao escudo térmico. Rodney Rocha era o engenheiro-chefe responsável pelo sistema de proteção térmica da Columbia. Ele havia trabalhado na NASA por mais de 20 anos. Ao ver as imagens, concluiu que a resolução era insuficiente para determinar a extensão do dano. Rocha e outros engenheiros prepararam um pedido formal. Eles queriam que satélites militares ou telescópios do Departamento de Defesa fotografassem a Columbia em órbita. Era a única forma de avaliar os danos com precisão. O pedido foi enviado pela cadeia de comando da NASA. Chegou até Linda Ham, gerente do programa de ônibus espaciais. Ham era a principal autoridade de gestão da missão STS-107. Ham bloqueou o pedido. Em uma reunião de gerenciamento de missão em 22 de janeiro, ela declarou que a análise de imagens de satélite era desnecessária. A asa, segundo ela, não representava risco para a reentrada. O cancelamento do pedido foi registrado em atas internas da NASA. 3 engenheiros do grupo de análise enviaram e-mails questionando a decisão. Nenhum recebeu resposta formal. Rocha redigiu um e-mail em 22 de janeiro descrevendo sua preocupação. Ele escreveu: "Precisamos de dados de imagem, não temos informações suficientes." O e-mail ficou parado nos níveis intermediários da hierarquia.
Enquanto o debate interno ocorria em Houston, a Columbia estava em órbita a 278 quilômetros de altitude. A tripulação não foi informada sobre o impacto da espuma nem sobre os pedidos de análise. Em 31 de janeiro de 2003, 2 dias antes do retorno previsto, Linda Ham afirmou em uma reunião final de missão que o impacto da espuma não apresentava risco operacional. A Columbia iniciaria a reentrada em 1º de fevereiro. A NASA tinha um histórico documentado de desprendimento de espuma. Entre 1983 e 2003, a agência registrou pelo menos 65 missões do ônibus espacial com danos causados por detritos de espuma. Nenhuma dessas missões terminou em catástrofe. Com o tempo, a NASA passou a tratar o problema como aceitável. Na linguagem interna da agência, o fenômeno foi classificado como risco fora das especificações, mas tolerado. A socióloga Diane Vaughan estudou o desastre do Challenger em 1986. Ela chamou esse processo de normalização do desvio. A NASA havia praticado exatamente isso por décadas. Em 2003, o orçamento da NASA havia sido cortado em termos reais por mais de uma década. O programa do ônibus espacial operava com restrições severas. O prazo para concluir a Estação Espacial Internacional aumentava a pressão sobre cada missão. O administrador Sean O'Keefe havia prometido ao Congresso que a NASA cumpriria o cronograma de montagem da estação espacial. Atrasos custavam dinheiro e credibilidade política. A missão STS-107 da Columbia não podia ser comprometida. Dentro da NASA, engenheiros que levantavam questões de segurança relataram sentir-se ignorados ou pressionados a recuar. Rodney Rocha disse posteriormente que tinha medo de ser visto como um alarmista. Ele não enviou o e-mail que havia redigido. A tripulação da Columbia não foi informada sobre o impacto da espuma. Rick Husband e William McCool conduziam os experimentos científicos programados para a missão. Eles não sabiam que havia qualquer debate em andamento em Houston. Kalpana Chawla, Laurel Clark, Michael Anderson, David Brown e Ilan Ramon realizavam experimentos de medicina, física e ciência dos materiais. Foram 80 experimentos ao longo de 16 dias. A missão foi considerada bem-sucedida do ponto de vista científico. A NASA tinha a opção de informar a tripulação e acionar protocolos de emergência. Uma das alternativas analisadas internamente era uma possível manobra de resgate usando o ônibus espacial Atlantis. O Atlantis estava em preparação para outra missão. O relatório do Columbia Accident Investigation Board concluiu posteriormente que um resgate era tecnicamente viável. O Atlantis poderia ter sido preparado e lançado em tempo suficiente. A NASA nunca avaliou formalmente essa possibilidade durante a missão. Em 31 de janeiro de 2003, a reunião de revisão de missão encerrou o debate interno. Linda Ham assinou a conclusão oficial. A Columbia estava autorizada a retornar. O risco foi formalmente descartado. Naquele mesmo dia, a tripulação da Columbia foi informada de que o retorno estava confirmado para 1º de fevereiro. Rick Husband respondeu ao controle de missão, agradecendo pela atualização. A Columbia iniciaria a reentrada em menos de 24 horas. No dia 1º de fevereiro de 2003, moradores do Texas e Louisiana olham para o céu às 8 horas e 58 minutos da manhã. Eles veem rastros de fogo cruzando a atmosfera. Alguns filmam com câmeras domésticas. Outros ligam para o 911. Os destroços da Columbia atingem o solo em uma faixa de 2.300 quilômetros, do leste do Texas até a Flórida. O FBI e o Serviço Secreto isolam a área. A NASA lança a maior operação de busca de destroços da história americana. Mais de 25 mil pessoas participam da operação de busca. São coletados 84 mil fragmentos da nave, correspondendo a 38% da massa total da Columbia. Entre os destroços são encontrados cadernos de anotações científicas e experimentos intactos.
Em agosto de 2003, o Columbia Accident Investigation Board publica seu relatório final. O documento tem 248 páginas. A conclusão principal não aponta falha mecânica isolada, aponta falha institucional. O CAIB conclui que a cultura organizacional da NASA era tão responsável pelo desastre quanto a espuma. O relatório cita pressão de cronograma, supressão de dissidência interna e normalização de desvios como causas sistêmicas do acidente. Depoimentos ao CAIB revelam que engenheiros tentaram sinalizar o risco pelo menos 3 vezes durante a missão. Em todos os casos, os alertas foram descartados ou redirecionados por gerentes intermediários. Rodney Rocha testemunha que se sentiu impossibilitado de escalar o problema. Linda Hale é afastada de suas funções de gerenciamento de missão após a publicação do relatório. A NASA não apresenta acusações criminais contra nenhum funcionário. Nenhum gestor é processado judicialmente. O programa Space Shuttle é suspenso por 2 anos e 2 meses. A NASA implementa 29 das 15 recomendações do CAIB antes de retomar os voos. Em 2004, o presidente George W. Bush anuncia o encerramento do programa Shuttle até 2010. Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark e Ilan Raymond são homenageados com escolas, ruas e crateras na Lua batizadas com seus nomes. O asteroide 51823 recebe o nome Rick Husband. Uma cratera em Marte é nomeada Columbia em sua memória. 17 anos depois da Challenger, a NASA cometeu o mesmo erro. Escolheu a conveniência do cronograma sobre a vida de seus astronautas. A Columbia não foi destruída pela espuma. Foi destruída por uma instituição que aprendeu a ignorar suas próprias falhas. Se esse caso te fez pensar, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios.